Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graças e paz, queridos, amém? Nós estamos no congresso dos jovens, onde estive ministrando e esqueci de agradecer toda a ornamentação bem sugestiva, né? Olha só, foi numa mesa de carpintaria onde Jesus desenvolveu sua profissão, né? Tirando as arestas, as protuberâncias, para depois começar a trabalhar nas almas humanas da mesma forma. Ontem aí tu fez até essa alusão, e está de parabéns os jovens. Olha lá, a máquina datilografar de 1900 e lá vai antigamente. Minha mãe foi secretária da igreja, e na secretaria daquela época era com essa bichinha aqui, ó. Ontem nós usamos ela como ilustração. Isso aqui para alguns é memória, para outros é história, né? Gabriel mesmo não sabe nem o que é isso. Gabriel olhar um bicho desse vai dizer: pai, isso que é isso? E a imagem ali do desenho, projeto original. Que tema, gente, que tema. Projeto original é o que Deus tem para nós. Qualquer projeto fora de Deus torna-se um projeto fracassado, torna-se um projeto arruinado, torna-se um projeto falido. E nós vimos isso ontem. E eu creio que Deus estará dando continuidade hoje à noite sobre este congresso. E que Deus esteja alcançando nossos corações. Bem, deixa eu só trazer uma informação. Quinta-feira, o missionário Moisés com a missionária Kelly estiveram pregando aqui. Ele é enfermeiro, ela é pedagoga, está fazendo seu mestrado, morou na África 4 anos, fala fluentemente francês, leciona aula de francês para as crianças Salgado Benício. Casal com um potencial extraordinário, poderia estar em qualquer lugar. E Deus trouxe eles para Salgado de Benício. Eu não sei se é Salgados do Benício ou Salgados de Benício. Eu não sei nem como é a pronúncia daqui. Olha que bom. Como é? Os Benícios. É uma família, é Benícios. O Willis vem de lá de perto, gente. O Willis é da Quixaba ali, né, Willis? Vamos descobrir. Setembro a gente descobre, né? E eles têm acesso à tribo indígena. E nós ficamos maravilhados com a notícia de que o cacique, nós conhecemos ele há um bom tempo já. Há uns 8, 9, sei lá, anos, quando nós fomos fazer essa visita, essa missão. Conhecemos o cacique Juraci, e o cacique Juraci se converteu, se tornou pregador do evangelho. É o nome do cacique, Juraci. E ele se tornou uma bênção, uma referência naquela região. Juraci é indígena, gente. Ela não está aqui não, né, Ana? Olha, Ana é Anaci, Juraci, Ivanaci, Gilvaci. Os homens. Olha. E aquele que de vez em quando aparece aqui? Aquele que de vez em quando aparece aqui? Gilvar. Ok. Aí, ó, Nasci, Juraci, né? Enfim. E eles aqui apresentaram a necessidade de ter 20 cadeiras. Gente, quando eles assumiram essa obra há uns 4 meses, como eles disseram, a obra tinha sido abandonada, a igreja estava cheia de mata ao redor, sabe, cheia de poeira, abandonada literalmente. A família que estava na frente desse trabalho, infelizmente, se desfez, trouxe um mal-estar para a região, e as pessoas perderam a confiança, e a igreja entrou em descrédito, perderam todo o prestígio. Então, há mais de 1 ano essa igreja vem sofrendo. Eles assumiram há 4 meses, e eles estavam tendo uma dificuldade, porque quando começaram o culto, eram só 5 pessoas no culto. Hoje, graças a Deus, eles informaram que já tem 40, 50 pessoas.
Aos poucos o trabalho tem sido restaurado. E eles não tinham cadeira suficiente. Eu fui recentemente, aí vi os bancos antigos da evangelizadora. A gente doou esses bancos para 3 igrejas. Aí as cadeiras antigas da evangelizadora, o primeiro púlpito que eu preguei, enfim, foi uma experiência incrível. Eu nem sabia que ele existia ainda, nem me recordava que a gente tinha doado aquela congregação. Aí quando Vanessa, minha esposa, abriu um depósito lá atrás, aí viu o púlpitozinho lá. Foi muito marcante, emocionante. Eu fiquei em êxtase, olhando para ele assim, recordando, tendo uma santa nostalgia, onde tudo começou. E eles tiveram ministrando quinta, se Deus permitir, no próximo domingo já é ceia, né? Então eles estarão aqui na ceia. E eles apresentaram a necessidade de ter 20 cadeiras. Pedi a Almena e a Marcos para pesquisar, eles encontraram essas cadeiras plásticas no valor de R$30. E eles disseram que para ter culto eles estão pedindo na associação que tem lá de moradores, pede emprestado, depois leva, pega e fica isso. Eu apresentei aqui a proposta dos irmãos ajudarem, cada um doando uma cadeira, abençoando com a cadeira. Pronto, foi dada a bênção pastoral. Uma pessoa imediatamente me procurou e disse bem assim: pastor, as 20 cadeiras já estão doadas. E outra, eu mesmo quero ir levar lá em Salgados Benício com o Senhor. Eita, Deus bom, quando Deus faz a obra completa, né? Aí disse, vou doar e vou levar. Olha que maravilha, porque uma outra dificuldade é, e agora o frete, o meio, a forma que a gente ia levar. Então já foi doada. E nós emprestamos um projetor do Seminário Batista Evangelizadora, que a turma concluiu o curso meio do ano, e vai estar se formando no fim do ano. Então a gente só está com uma turma. Então a gente emprestou. Quando for oficializado como congregação, igreja evangelizadora, mesmo no campus de Salgado dos Benícios, aí a gente vai fazer uma campanha para conseguir abençoá-los com um data show. Para aquela região é muito importante, porque a maioria das pessoas são analfabetas, têm dificuldade de leitura. E você poder usar esse recurso do áudio, imagem, vai ser muito produtivo. Mas eu vou pedir para o Willis essa semana desenvolver um envelope de missões. E quando os irmãos quiserem doar, que faça isso. Porque em fevereiro eu estou precisando novamente do projetor. E a gente prefere dar um projetor melhor para eles, tá? O nosso projetor já está um pouco antigo. A gente prefere dar um projetor para que eles possam apresentar filmes de Jesus. Tem até uma missão que vem para o sertão e apresenta filmes e atrai, porque é como se fosse um cinema. Essas pessoas vêm para assistir o filme e no final recebem uma palavra. Então vamos orar por aquela região, por aquele lugar que nem igreja católica tem. Na época, há 8, 9 anos, era tão difícil que nem a igreja católica tinha. Nem a igreja católica queria ir lá. Então, se você deseja conhecer esse trabalho, 29 de setembro, nós estaremos levando 1 ou 2 ônibus daqui para lá. E aí vamos fazer uma ação social, um impacto social. E depois vamos terminar com a ministração da palavra. Então, se você sabe cortar cabelo, o que mais, Luiz, você que está sempre aí participando? Aferir pressão, maquiagem também? Você que faz maquiagem? Ele dá um trato legal no cabelo, viu, gente? Toda vez. Amém. Vamos ao estudo dessa manhã no culto da palavra. Eu esqueci o aparelhinho. Provérbios 23, versículo 26. Nós enviamos o esboço dessa reflexão, desse estudo, dessa mensagem,
em PDF para os grupos do WhatsApp. Se você faz parte do ministério, eu acredito que seu líder deve ter compartilhado. E se você puder abrir, vamos aproveitar. A tecnologia ao nosso favor, né? Você pode acompanhar pela Bíblia e pelo celular, ok? Provérbios 23, versículo 26. Provérbios 23, versículo 26. Está escrito: dai-me, filho meu, o teu coração. Somente a parte inicial deste versículo, por enquanto. Dai-me, filho meu, o teu coração. É sobre esse assunto de deveras importância que nós estaremos, mediante a graça do Altíssimo, partilhando com a amada igreja. A questão a refletir aqui é porque Deus pede o coração. Porque entre tantos órgãos que compõem o nosso corpo humano, Deus não pede uma outra coisa. Evidentemente, a linguagem aqui não é literal. Não está falando do órgão cardíaco do corpo humano que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Não está falando desse órgão. Está falando do coração como centro das emoções, centro dos nossos sentimentos. Se refere ao coração como o nosso interior. Aquilo que a teologia chama da personalidade humana, que nos identifica como imagem e semelhança de Deus, no sentido do intelecto, volição e sensibilidade, capacidade de pensar, capacidade de decidir, capacidade de sentir. Tudo isso está relacionado ao coração. Ao coração. Eu vi certa feita, na realidade li em algum lugar, não me lembro a fonte, mas dizia: Deus nos deu 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 orelhas. Deus nos deu 2 rins, 2 pulmões, 2 intestinos, mas Deus nos deu um só coração. Por quê? Porque o nosso coração só se encontra completo quando está conectado com o coração de Deus. É aí onde verdadeiramente o nosso coração se torna completo. Você percebe na Bíblia que Deus chama um homem segundo o meu coração. Olha que tamanha virtude, homem segundo o meu coração. E Deus espera e deseja que esse atributo, essa virtude, essa qualidade não seja atribuída somente a um homem, mas que venhamos ser homens, mulheres segundo o coração de Deus. Por essa razão, Deus diz: dai-me o teu coração. Eu vi pegando muito metrô lá em Recife para ir para a congregação, voltar para o seminário. Eu vi alguns evangelistas pregando a palavra, alguns deles infelizes nas suas observações, dizendo: diz por aí que Deus só quer o coração do homem. Meus irmãos, Deus não é açougueiro para querer coração de ninguém. Deus quer a vida por completa. Ele não entendeu, na verdade, que se refere a uma metáfora, um sentido de alegoria. É justamente essa expressão: filho meu, dai-me o teu coração. Deus não é cardiologista. Ele não quer o teu coração no sentido físico, no sentido literal, mas aqui se trata da questão abstrata. Se trata justamente de uma metáfora que traz toda uma analogia com o coração aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, ao nosso interior. Em outras palavras, filho meu, dai-me o teu interior.
Dai-me o centro das tuas emoções, decisões, pensamentos, escolhas. Deixa eu reinar, deixa eu governar. Se você está com o esboço do estudo, você vai perceber que nós temos uma outra referência fazendo algumas considerações acerca do coração. E em Provérbios capítulo 4, versículo 23, nós aprendemos que o coração é fonte de vida. Olha o que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Alguém já disse com toda razão que no coração existe o princípio e o fim de tudo. De tudo. E por essa razão, Deus aqui de uma forma muito enfática, clara, direta, Ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Os desejos, as vontades, as necessidades, os pensamentos, os sentimentos fluem do coração. Tudo começa a partir do seu coração. Então guarda o seu coração, em outras palavras guarda os teus sentimentos, guarda os teus pensamentos. Nós bem sabemos que os nossos pensamentos se transformam em sentimentos, os nossos sentimentos se transformam em palavras, nossas palavras se transformam em atitudes, e nossas atitudes revelam quem realmente nós somos. Por isso temos que ir diretamente à fonte, e a fonte é justamente o nosso coração, fonte de vida. Aí Deus vem para o homem e diz: filho meu, dai-me o teu coração, filho meu, guarda o teu coração. Ou seja, cuida do teu coração, vigia, atenta para o seu coração. Quantas pessoas simplesmente sucumbiram em sua vida, desmoronaram porque não tiveram essa cautela de guardar o seu coração. De guardar o seu coração. E eu falei há pouco tempo, no curso que nós estamos ministrando aqui, nas quartas-feiras, que Deus não nos julga por determinados momentos. A Bíblia nos mostra isso. Se Deus nos julgasse por momento, Noé seria um beberrão, Moisés seria um assassino, Davi seria um adúltero, Pedro seria um covarde. Contudo, porém, todavia, entretanto, existem momentos cruciais em nossas vidas que comprometem toda a nossa história. Um exemplo desse é Esaú. Esaú não guardou o seu coração e simplesmente diante da primeira oportunidade, ele vendeu a bênção da primogenitura. E a Bíblia nos diz que nem com lágrimas ele conseguiu alcançar o arrependimento. Então Deus não nos julga com momento, isso é verdade, mas tenha cuidado que existem momentos que serão cruciais em sua vida. Como por exemplo o de Uzá. Coitado de Uzá. A gente olha para o texto bíblico e diz: meu Deus, como o Senhor foi severo. A arca da aliança está sendo conduzida por uma carruagem de animais, uma carroça, e de repente tropeça em uma pedra, e Uzá viu que aquela arca balanceou e estava prestes a cair. Ele vai lá no intuito de ajudar e simplesmente é fulminado. E isso muito nos ensina que Deus requer obediência e não boas intenções. É melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes nós agimos com boas intenções, mas o que Deus requer de nós em todo o tempo é justamente obediência. E essa lição de Uzá, ela se perpetua na história, nos mostrando que, em primeiro lugar, Davi errou a não consultar a maneira e a forma de Deus trabalhar. Era inadmissível que a arca fosse conduzida por animais, ela tinha que ser conduzida por levitas, por homens consagrados. Então são erros
recorrentes. Erros recorrentes, é uma sucessão de erros. E às vezes nós vivemos nessa sucessão de erros que vai comprometendo a nossa vida e a nossa história. Deus diz em sua palavra, sobre tudo que você pode guardar ou deve guardar, guarda o teu coração. Isso porque também, uma outra verdade ainda nas considerações, está escrito em Mateus 6, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O coração, além de ser fonte de vida, o coração é também onde expressa os valores de homem. Eu estava lendo um livro de John Maxwell, um dos maiores referências de liderança. Ele dizia o seguinte: quer conhecer uma pessoa é simples, é só ver o contra-cheque dela e a agenda dela. Aonde ela mais investe tempo, aonde mais ela investe dinheiro, ali vai revelar quem ela é. Onde ela mais investe o tempo e dinheiro, ali vai revelar o que realmente ela é. E o texto bíblico é muito bem claro quando diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabe, tem pessoas que fizeram a exemplo do seu veículo, o seu tesouro. Aí tem tempo para o seu veículo, passa mais tempo às vezes limpando, dando um polimento, do que cuidando da família. Então o seu tesouro, os seus valores se encontram simplesmente naquele veículo, naquele carro ou moto, seja lá o que for. Mas há pessoas assim. Aonde estiver o teu tesouro, sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Aquilo que você mais valoriza, aquilo que você concede mais atenção, esse aí está o seu coração. Se o seu coração não estiver no reino de Deus, você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para ministério. Um dia eu aprendi com um amigo que dizia o seguinte: tempo é questão de preferência e a gente sempre prioriza as nossas preferências. A questão não é falta de tempo, a questão é falta de preferências. Quando a gente prefere algo, dá preferência a algo, a gente encontra tempo mesmo não tendo tempo. É ver um exemplo, digamos que lá em Salgado de Benícios tem alguém lhe esperando para abençoá-lo com 10 mil reais. Você vai ou não vai agora? Agora, você não vai perder tempo, porque é uma preferência para você, é uma preferência. Então, aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Saul, ele não tinha o seu tesouro no Senhor, ele tinha o seu tesouro na posição, no cargo, no status. E isso foi tão terrível, porque quando o sumo sacerdote, profeta, o repreende, quando Samuel faz isso, ele diz desesperadamente: me honra perante esses homens. Ele está preocupado com a reputação e não com o caráter. Caráter é aquilo que você é, reputação é aquilo que as pessoas pensam que você é. Cuide do seu caráter, que Deus vai cuidar da sua reputação. Ele estava preocupado com a reputação, mas Davi, quando é confrontado por outro profeta, que é o profeta Natan, Davi não está preocupado com sua reputação, ele está preocupado com o seu caráter. A primeira coisa que Davi faz: não sou digno de reinar em Israel. Ele coloca o trono, a coroa, o palácio à disposição, ele abre mão. E isso não é de se surpreender, porque quando ele confessa o seu erro, no Salmo 51, você vai encontrar Davi dizendo bem assim: Senhor, não me repulses da tua presença e não afaste de mim o teu Espírito. A maior preocupação de Davi era com o Espírito de Deus, porque ele bem sabia que tudo que tinha alcançado, tudo que tinha conquistado até o presente momento era devido à ação do Espírito em sua vida. Sem o Espírito, ele seria apenas um pastorzinho correndo dos ursos e dos leões, porque não teria força nem fé para enfrentá-los. Mas quando ele diz: Senhor, não me repulses da tua presença, não afaste de mim o teu Espírito, a oração é diferente, gente.
Ele poderia dizer: Senhor, não me retires o teu reino, não me repulses do esplendor da majestade, não me retire o palácio, não me retire o trono, a coroa, o cetro, o anel, o manto, tantas coisas que o rei tem, né? O exército, os servos, mas ele não está nem aí. Por isso que o seu coração sempre esteve no Senhor, e Deus o chama de homem segundo o seu coração. A pergunta a se fazer agora nessa manhã é: onde está o seu coração? O coração de Judas estava nas 30 moedas. 30 moedas. Ele se iludiu quando viu o brilho das 30 moedas. E ali traiu o nome de Jesus. Mas eu não me escandalizo com Judas, porque eu vejo pessoas hoje traindo Jesus com valores tão menores. Menores que 30 moedas. Negando a Jesus é também se recusando de professar a sua fé. E a gente vê o ambiente hostil da universidade, onde o nome de Marx, de Freud, de Nietzsche, Marconi é tão propagado, e os cristãos que Deus coloca nesse ambiente simplesmente se eximem de anunciar Cristo como a verdade. Isso é uma forma de negá-lo também. Porque aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante do meu Pai. Jesus disse o seguinte: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele no dia do julgamento final. Ok? Então, filho meu, dai-me o teu coração. O coração é fonte de vida. O coração contém os valores do homem. Pense isso, pondere, reflita comigo. Onde estão os teus tesouros? Aí vai estar o teu coração. Deus pede: dai-me o teu coração. E aqui nós vamos aprender algumas lições sobre essa verdade. Em primeiro lugar, qual a lição? Não confie em seu coração. Olha o que a Bíblia nos diz em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Depois segue o texto dizendo: eu, Senhor, conheço o coração e esquadrinho os pensamentos e os sentimentos. Mas o que a Bíblia está nos dizendo, que esse coração que nós possuímos, que é o nosso mundo interior, que é justamente o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que rege os nossas palavras, nossas condutas, é enganoso. E a gente vive numa sociedade que comumente está nos iludindo, dizendo: siga o seu coração, ouça a voz do seu coração. Olha aí o que a Bíblia fala: enganoso é o coração. Quantas pessoas nós não conhecemos que quebrou a cara simplesmente por ouvirem o seu coração, simplesmente por darem atenção ao seu coração? E olha o cuidado que nós devemos ter, que o coração é muito suscetível a paixões até platônicas, paixões imaginárias, muito suscetíveis. E a paixão, ela é oscilante, uma hora quer, outra hora não quer. É algo que é muito oscilante. O amor não é sentimento, eu acredito que você já sabe disso. Se fosse sentimento, não haveria uma ordenança divina para que você pudesse amar. E quando a Bíblia manda amar o inimigo, manda amar quem te persegue, manda amar quem te fez mal. Então amor não é sentimento, amor é compromisso, é atitude, Eu imagino que os discípulos ficaram assim: como assim amar o inimigo? Aí Jesus explica: se ele tiver fome, dá de comer; se ele tiver sede, dá de beber; se ele te chamou para andar 1 milha, vai 2.
Então, através das suas atitudes, você vai demonstrar esse amor, porque venhamos e convenhamos, é impossível sentir ou nutrir sentimento de afeição por uma pessoa que só nos trata com descaso e desdém. Ninguém aqui é o João Bobo, né? Lembra do João Bobo? É que leva porrada e volta para apanhar novamente. Né? Quando Jesus diz bem assim, usando a lei de Talião, ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu porém vos digo, se alguém te ferir a face, dá-lhe a outra. Vamos entender o que Jesus quer dizer, para que a gente não venha apanhar e virar a cara toda hora. Existe uma diferença grande entre orgulho e hombridade. Jesus disse certa feita o seguinte: se você não é bem aceito em um local, se retire desse local, bata o pó das sandálias desse local que está nos seus pés e siga o seu caminho. Ou seja, esse local não é nem digno que você leve os grãozinhos da areia que fica na sandália. Aí alguém pode encontrar essa passagem e dizer, mas que Jesus orgulhoso. Não é orgulhoso, é hombridade. É hombridade. Existe uma diferença entre hombridade e orgulho. Então não vai ficar apanhando na cara toda hora né, por fazer uma mal interpretação de um versículo. A Bíblia diz, teve problema com teu irmão, vai até ele no intuito de ganhar. Ele não aceitou, chama 2 pessoas para serem testemunha. Se ele mesmo assim não quis, chama a igreja e o considera como gentil. E o considera como gentil. Como é bom interpretar a Bíblia, né, de uma forma saudável. Considerar como gentil é simplesmente recorrer agora ao amor que suporta. É o amor que convive. O amor que suporta. Tratá-lo como gentil. Jesus não desprezou o gentil. Jesus não teve preconceito, discriminação com os gentios, mas não recebeu os gentios como irmãos. Você lembra da mulher de Ciro de Fenícia? Quando ela vai procurar Jesus? Jesus, colocando entre aspas, é até deselegante, né, gente? Jesus é duro com a mulher. Aquela mulher cananeia, Jesus foi muito duro com ela quando diz bem assim, olha, é lícito porventura tirar o pão da mesa dos filhos? E segue o caminho. Ela, Senhor, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos filhos. Aí desmontou o coração do homem. Ele olha, e só 2 vezes que ele elogia os gentios. 2. Primeira foi o centurião romano, quando vai até Jesus e diz bem assim, mestre, o meu servo está doente, ele precisa ser curado. Jesus se levanta e diz, vamos à sua casa. Ele diz, mestre, não precisa ir à minha casa, eu sou um homem de ordem. Quando dou ordem, os meus servos obedecem. E eu sei que se o Senhor deu uma ordem, basta uma só palavra sua e haverá a cura. Jesus volta a sentar e diz, nem em Israel encontrei tamanha fé. Da mesma forma, ele olha para aquela mulher e dá uma lição de moral aos seus discípulos. Nem entre vós eu encontrei tamanha fé. Qual é a fé daquela mulher, gente? Aquela fé da mulher é expressa por meio da humildade, por meio da humilhação. Você sabia que a humildade é uma questão de fé? Sabia disso? Sabia que tudo é uma expressão de fé? Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Que tudo é uma expressão de fé. Que o fim da lei é justamente a fé. Tudo é fé. Quer ver uma coisa? Só a nível de exemplo. Como perdoar é difícil, não é? Perdoar é difícil. O nome perdão vem de uma perda grande. Você coloca no aumentativo, vai estar lá, perdão. Perdão é a perda da sua razão, é a perda da sua lógica, é a perda das suas argumentações. Você vai abrir mão disso simplesmente para perdoar. Então perdão é algo realmente difícil. Pedro viu Jesus fazendo maravilhas, tantos sinais e tantos milagres. Nunca pediu a Jesus para aumentar a fé. Mas quando Pedro chega cheio de dúvidas e disse, Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Ele até responde, Pedro, 7.
Aí Jesus disse, não 7, mas 7 vezes 70. Jesus não está querendo dizer 490. Jesus está querendo dizer quantas vezes for necessário. Pedro fica cabisbaixo e diz, Senhor, aumenta a nossa fé. Nunca em nenhum momento ele pediu para que Cristo aumentasse a fé dele. Mas quando o assunto foi perdão, só perdoa quem tem fé, irmão. Só perdoa quem tem fé. E Jesus elogia a fé dessa mulher por causa da sua humilhação, por causa da sua humildade. Logo, eu iniciei dizendo que Jesus era deselegante. Jesus não era deselegante. Jesus estava provocando um milagre no coração dessa mulher. Jesus sabia de tudo. Ele está provocando um milagre no coração dessa mulher. Às vezes Jesus está provocando um milagre em nossas vidas, esperando que a gente se humilhe mais e dessa forma expresse a nossa verdadeira fé nele. Amém? Meus amados, não confie em seu coração. Não tome uma decisão baseada em sentimentos, em emoção, mas tome decisões baseadas na convicção gerada pelo Espírito de Deus, que nos guia e que nos conduz. E essa venha ser, sabe, a sua motivação, motivos que nos levam à ação, a convicção da palavra. Cuidado para agir pela emoção, o calor do momento. Cuidado. Por isso que a Bíblia diz, enganoso é o coração, não confie em seu coração. Segunda verdade, guarde o seu coração, no sentido aqui, proteja o seu coração. Veja o que está escrito no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Proteja o seu coração. Como nós podemos proteger o nosso coração? Escondendo a palavra de Deus em nosso coração. O interessante é que esse texto, deixa eu olhar aqui, já que a gente está nessa sequência de congresso de jovens, eu acho interessante alguns versículos que há nesse texto sobre a juventude, que é justamente o versículo 9, e diz o seguinte, Salmo 119, versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Olha só, ele começa com uma interrogação. Pense nisso um pouco. Como é possível um jovem andar na presença do Senhor? Como é possível um jovem andar e viver em santidade? Como isso é possível, se tratando de uma faixa etária de tamanhas descobertas, de tantos desejos, de tantas vontades, que é tão impulsiva e compulsiva? De que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho? Aí continua o texto dizendo, observando segundo a tua palavra. O jovem que medita na palavra, o jovem que ama a palavra, esse sim consegue guardar puro o seu caminho. E aí o salmista continua, quando chega no versículo 11, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, quer vencer o pecado, quer vencer as tentações, quer vencer o maligno, quer vencer o dia da angústia, o dia mau, guarde no seu coração as palavras de Deus. As palavras de Deus são armas, irmãos, são instrumentos. As palavras de Deus são ferramentas. Temos que guardar no nosso coração. Quando Jesus foi tentado no deserto, falamos isso ontem, ele venceu, mas venceu pelo poder da palavra. Quando Satanás chega e diz bem assim, olha, transforma essas pedras em pães. Jesus não quis confabular. Tem muita gente aí batendo prosa com o inimigo. Jesus evitou discussão. Jesus não quis, eu não estou com fome. Jesus estava com fome. Eu não preciso disso. Jesus precisava. Jesus não vai entrar em discussões. As pessoas às vezes caem nas ciladas do inimigo, que ela começa a debater com o inimigo. Não é para debater com o inimigo, não é para polemizar. Jesus disse simplesmente está escrito. E as 3 vezes que ele foi tentado, ele disse está escrito. Está escrito. E ele venceu
pelo poder da palavra, porque guardou no seu coração as palavras. Infelizmente, há pessoas que não guardam as palavras de Deus em seu coração. É fácil professar a palavra, difícil é guardá-la em nosso coração. Porque quando nós guardamos em nosso coração, a gente vai utilizar essas palavras no momento oportuno. Vamos manuseá-la como armas poderosas em Deus. Davi tinha ouvido uma palavra de que ele seria rei de Israel. Ele sabia que tinha uma promessa. E quando ele se depara com um desafio que é tão grande, tão grande, tão grande, aquele desafio não gera temor, porque ele sabia que havia uma promessa sobre a sua vida. E ele guardou a palavra de Deus em seu coração, ao ponto de dizer: tu vem a mim com escudo, com espada, com lança, com armadura, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que me livrou das mãos dos ursos e dos leões, esse mesmo Deus me livrará das tuas mãos. Sabe o que eu aprendo aqui? A confiança do alto gera a autoconfiança. Davi confiou em si mesmo, porque antes confiou em Deus. O jovem que confia em Deus, quando ele olha para um concurso, ele não está nem aí para a dificuldade e para a concorrência. Quando ele vai prestar vestibular, ele não está nem aí para a concorrência. Porque a confiança do alto, ela gera uma autoconfiança, e essa autoconfiança não é soberba, não é arrogância. Olha o que Davi diz: o meu Deus me livrou da mão de ursos e leões, o meu Deus também me livrará de ti. Você pode vir a mim como quiser, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti. Davi poderia ficar escondido. Deus, envia um raio agora, mata esse infeliz com um raio. Vai, Senhor, vai. Não, ele entendeu que ele era a resposta para aquele clamor, ele entendeu que ele era a resposta para aquela oração, ele entendeu que precisava agir. Às vezes a gente prefere essa situação cômoda, né? Deus resolve esse problema para mim, Deus abre essa porta para mim, Deus resolve essa situação para mim. Deus, ei, é você que tem que fazer, é você que tem que fazer, amém? Então, guarda o teu coração, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantos homens de Deus se perderam no caminho simplesmente porque ignoraram essa verdade? Ignoraram. A Bíblia tem recomendações de que um rei não podia ter, salvo engano aqui, tem 3 recomendações que o rei não poderia ter. O rei não poderia ter muitos carros, no sentido, muitas carruagens, que eram cavalos. O rei não poderia ter muitas riquezas, carruagens, riquezas, e um rei, está escrito em Pentateuco, não poderia ter muitas mulheres. Aí, se você for ver, a desgraça do reino de Davi e de Salomão foram justamente as mulheres, porque era uma orientação de Deus e uma orientação que eles não guardaram em seu coração. Você vai ver que Salomão... Gente, deixa eu falar um pouco sobre isso aqui que eu acho interessante e produtivo. Quando Deus se revela a Salomão, diz: pede-me o que tu queres. Salomão pede sabedoria, não é? E Deus diz: porque pediste sabedoria, eu vou te dar riqueza, sucesso, fama e paz como nenhum outro teve. E riquezas. Não houve homem mais rico, não houve homem mais sábio, não houve mais homem mais influente. Mas como assim? Se a própria sabedoria o levou a pecar. A Bíblia nos diz que ele queria acumular tanto conhecimento, que ele começou a fazer alianças com outros reinos, casou com princesas de outros reinos para fazer essa aliança, e começou a estudar sobre a divindade desses outros reinos, e ao estudar começou a cultuar os deuses desses outros reinos. A pergunta a se fazer agora: a sabedoria que veio para ser bênção tornou-se maldição? Qual é a explicação que há? Davi
Salomão recebeu essa bênção, não foi porque ele pediu a sabedoria como um fim em si mesma, mas quando ele completa a frase dizendo bem assim: Deus, me dá sabedoria para julgar corretamente o teu povo, para ser justo. A grande lição aqui, gente, é que quando você pede algo que não tem um fim em si mesmo, para si mesmo, para você mesmo, Deus vai lhe abençoar, seja o que for. Porque a Bíblia diz: servir uns aos outros com os dons que recebeu de Deus como dispenseiro. O objetivo de Deus derramar dom na igreja não é para que a pessoa venha assim, vai descer, é para que a pessoa venha servir. Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. Se terminasse aí, seria uma loucura. Que havia de crentes se estourando de poder, seria uma loucura, mas o texto continua: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, para que Deus derrama poder? Para que você seja testemunha. Então, se Deus te deu o dom da palavra, o dom do ensino, se Deus te deu o dom de cantar, o dom de tocar, o dom de louvar, se Deus te deu qualquer dom, saiba que é com o objetivo de edificar o corpo. Agora, se você tem um dom e não está servindo como edificação do seu corpo, esse dom vai deixar de ser bênção, vai se transformar em maldição. Exemplo de Salomão. A própria sabedoria que veio para ser bênção tornou-se quê? Em maldição. Em maldição. Terminou a aula aqui quarta-feira, o capitão Robson, da Polícia Militar, aluno nosso, ele me procurou e disse bem assim: rapaz, tem um professor um pouco cético e agnóstico, e começou a falar bem do professor, e disse bem assim: quando eu falo de Jesus, ele sempre apresenta uma outra versão. E eu disse: como é o nome do professor? Aí ele disse o nome do professor. Quando ele disse o nome do professor, eu disse: ele já foi pastor. Aí Robson: não diga isso. Eu disse: já foi pastor, consagrado e ordenado. Mas ele tem uma oratória tão incrível. Mas cuidado. Às vezes o dom que vem para ser bênção pode se tornar em uma maldição. Assim como foi na vida de Salomão. E assim é na vida de muitos. Muitos. Então, meu irmão, se o seu dom não tiver à disposição do rei, não pode ter certeza que uma hora ou outra ele vai se tornar maldição. Não se esqueça que o propósito final de tudo isso é você justamente abençoar. Amém? Outra verdade. Purifique o seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém. Eu creio, acredito piamente, veementemente, que o maior propósito da nossa vida, eu creio que é o cume, o ápice, o apogeu da nossa caminhada, é poder um dia contemplar a face de Deus. A face de Deus. Caso contrário, não fará nenhum sentido a nossa vida. Caso contrário, não fará nenhum sentido a nossa labuta, o nosso labor e toda essa militância da fé. Se no fim de tudo, quando fecharmos os nossos olhos aqui, não podermos abrir em sua presença. Mas, para que isso seja possível, você tem que entender o seguinte: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem é o limpo de coração? Quem é essa pessoa? É interessante, gente. É interessante, gente, que... Cadê o Willis? O Willis vai ficar chateado, mas ele vai providenciar outra aqui. E Cristo nos diz o seguinte: Ele nos promete um novo coração. Sabe por quê? Porque o pecado faz isso com o nosso coração.
ele esmaga, ele amassa, ele maltrata. Toda nossa tentativa humana, todo nosso esforço, toda nossa dedicação em tentar reparar, desfazer aquilo que o pecado fez em nós, não adianta. A gente perde a originalidade, a gente se torna apenas uma folha amassada. É por isso que Deus vem e nos oferece um novo coração. Coração velho já não serve mais. É necessário o quê? Um coração novo. Deus está sempre nos oferecendo um coração novo. Um coração novo, um coração novo. E como receber esse coração novo? Bem-aventurado os limpos de coração. Só quem é limpo de coração é aquele que não aceita sujeira em seu coração. Gente, cuidado com as imundícies e as sujeiras que nós nutrimos em nosso coração. Tenha cuidado com isso, porque isso pode te matar. E quando você estiver diante de Deus, não há desculpa, pretexto, álibi, subterfúgio que venha convencê-lo de que se queixa um homem a não ser do seu próprio pecado. Você não vai conseguir chegar diante de Deus colocando a culpa na liderança. Eu não fiz mais, eu poderia fazer bem melhor por causa da liderança. A Bíblia diz que cada homem prestará conta dos seus próprios pecados diante de Deus, das suas próprias obras. Então não existe isso. Então limpe o seu coração. E aí o seu coração está com amargura, e a Bíblia diz que uma raiz de amargura contamina toda uma congregação. Gente, isso é forte. Um coração amargurado contamina toda a congregação. Sabe por quê? Porque não há direito de ter a pessoa cria uma imagem preconcebida da outra. Você já viu aquela expressão, os nossos santos não se batem? Isso é conversa de macumbeiro, gente. Uma vez eu ouvi dois irmãos falando aqui, pastor, não dá certo não, já tentei. Mas por que, irmão? Os nossos santos não se batem, pastor. Aí eu disse, isso é conversa de macumbeiro, rapaz. Isso é conversa de macumbeiro. E a Bíblia nos diz, olha que texto forte. Eu vou dizer o texto, depois eu digo a referência. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se ira contra o seu irmão é réu do julgamento. E a sentença final é o quê? O inferno. Mateus 5, 22. Se você puder grifar, se você puder sublinhar, faça isso. Mateus 5, 22. Sabe por quê? Porque tem muita gente com esse discursinho pagão dizendo, eu não vou com a cara de fulano. Eu não sei o que é, mas eu não vou com a cara de fulano. E às vezes é uma imagem preconcebida que você tem acerca da pessoa. É uma imagem preconcebida que você tem acerca da pessoa. Rapaz, tu conhece Leonardo? Aquele cara lá, aquele sujeito? Rapaz, camarada aprontou uma comigo. Foi? Estou lhe dizendo. Rapaz, ele mesmo, camarada, foi capaz de fazer esse negócio. Coitado de Leonardo, gente. Porque a imagem preconcebida de quem é Leonardo já foi gerada aqui, ó. E o pior, que a tendência agora é Luiz não dar nenhuma oportunidade a Leonardo provar que é diferente. Nenhuma oportunidade Luiz vai ter agora. Leonardo vai ter de ter a sua própria relação com Luiz. Porque uma imagem já foi preconcebida, já foi desenhada uma caricatura. Já foi desenhada uma caricatura. Toda história tem duas ou mais versões, isso é verdade. Mas existe um juiz. Existe um juiz. E eu creio que esse justo juiz, ele não falha. Ele age com retidão e com equidade. Ok? Então eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito à morte. Limpe o seu coração,
porque de repente o seu coração está acumulado de sujeira, de imundície, lembre-se que o sangue que Jesus derramou no Calvário foi precioso demais, irmão. Para que uma raiz de amargura viesse brotar em nosso ser. Foi precioso demais todo o sacrifício. E quando isso acontece, sabe o que é que Hebreus diz? Nós estamos crucificando novamente o Filho de Deus. Você sabia disso? O texto diz, nós estamos crucificando novamente o Filho de Deus. Quando a redenção não transforma a nossa vida, nós crucificamos novamente o Filho de Deus. Quando a mágoa reina, nós estamos crucificando novamente o Filho de Deus. Quando a maledicência reina, maledicência os irmãos sabem o que é, né? É fofoca mesmo. A Bíblia diz que existem 6 coisas que Deus aborrece, mas a 7ª Ele abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina. Purifique o seu coração, porque a tendência do coração humano é se sujar. Então você vai lá pela palavra e limpa. Limpa o seu coração. Porque eu vou dizer o seguinte, você pode ser crente, filho de crente, ter cargo da igreja. Quando morrer, você não vai ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ok. E agora, para concluirmos, coração é regente de conduta. Mateus capítulo 5, versículo 18, 19 é o que diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O contexto desse texto nos diz o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da sua boca. Isso está os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos, e os religiosos o interrompem e dizem: porventura é lícito isso? É correto isso? O legalismo religioso instaurado no coração dos homens, que se escandalizava com bobagem. Aí Jesus diz bem assim: olha, não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas é o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca procede do seu coração, e do seu coração procede maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Seu coração, do seu coração, do seu interior vai surgir tudo isso. Um dia eu ouvi alguém falando que eu achei interessante. Quem ouviu o áudio não vai entender por causa do gesto, mas ele diz bem assim: quando a guerra é aqui na mente, a gente consegue lutar, mas quando ela desce no coração, já era. Exemplo: e Satanás entrou no coração de Judas. Já não havia mais o que fazer. O próprio Jesus diz: o que tem que fazer, faze logo. Não havia o que fazer. Quando Satanás entrou no coração de Judas, Jesus está todo o tempo com a mente de Judas: vamos, 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 vamos. Mas no momento em que Satanás entra no coração de Judas, já era, meu irmão. Já era. Não adianta, porque minou no coração e agora vai reproduzir nas ações. Não adianta. Então, se a sua guerra estiver na mente, lute contra ela. Mas se descer ao coração, por isso que Jesus diz que aquele que olha para uma mulher e cobiça no seu coração já adulterou, porque só não cometeu o ato por causa da falta de oportunidade. Se tiver, comete, está no seu coração. Por isso que a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Sabe por quê? Porque o que lhe falta é oportunidade. Dentro de uma oportunidade ele mata. Aqui e acolá a gente se surpreende com pessoas que tiveram surtos, e nesses surtos elas tiraram vidas ou até mesmo suas próprias vidas. Era algo que já estava no coração. Não era surpresa.
não é brincadeira quando Jesus disse: dai-me um coração. Olha que coisas tão sérias a gente vê, coisas tão profundas. E agora, por fim, é regente de conduta e também é expressão dos sentimentos. Lucas capítulo 6, versículo 45. Olha o que nos diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. É forte, né, gente? Entenderam aí? Entenderam o que o texto está nos dizendo? O homem bom, do tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. O homem mau, do tesouro do seu coração, ele tira más coisas. É isso que está escrito. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quem fala sobre paz, que está cheio de paz. Quem fala sobre fé, porque está cheio de fé. Quem fala sobre esperança, é que está cheio de esperança. Agora, quem fala sobre intriga, sobre discórdia, é porque está cheio de intriga, está cheio de discórdia. E a Bíblia diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira coisas maus. Quer conhecer uma pessoa? É muito simples. Ouça ela. Quer conhecer uma pessoa? Ouça ela. Você vai encontrar nas palavras dela a revelação da essência e da natureza dela o tempo todo. Essa pessoa vai revelar nas suas palavras a essência e a natureza dela o tempo todo. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece uma árvore. Pelos frutos nós conhecemos uma árvore. Pelo homem nós conhecemos. Ou melhor, pelas palavras nós conhecemos o homem. O pau se conhece pela casca. O homem se conhece pela palavra. Os nossos antigos já diziam isso, e era muito bom no que eles falavam. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Deixa eu só te dizer algo para aqui encerrar. Quando uma pessoa... Eu ouvi essa frase uma vez e não me esqueci. Quando uma pessoa fala mal de outras pessoas para você, ela também fala de você para outras pessoas. Fala mal de você para outras pessoas. Não se engane. Porque a pessoa que fala mal de outro, ela expõe mais o seu caráter do que compromete o caráter do outro. O justo é como José na Bíblia. José, esposo de Maria. Quando Maria vem com a história de que um anjo apareceu a ela na noite e disse que ela estava grávida, que homem acreditaria nessa história? Mas a Bíblia diz o seguinte, olha o que a Bíblia diz: e José saiu em silêncio, porque era justo e temente a Deus. Ele não saiu difamando, ele não saiu denegrindo, ele era vítima naquela história porque já havia um compromisso, ele era noivo com Maria. E se fosse qualquer um outro, simplesmente ia denunciar Maria e Maria seria apedrejada. Tem um texto na Bíblia que diz que não julgue antes do tempo, até que o Pai das Luzes revele toda a verdade. José ficou em silêncio. Sabe por quê? Porque José era justo. Em silêncio. Ele era justo. Amém? Filho meu,
dai-me o teu coração. Eu não poderia encerrar sem antes te convidar para se colocar em pé. E te desafiar aqui. A colocar o seu coração no altar do Senhor. Um dia um famoso pintor, ele convidou as pessoas para verem as suas obras de arte. Havia fotógrafos, jornalistas e inúmeras pessoas presentes. E entre tantos quadros, houve um que chamou maior atenção em relação aos demais. Era um que mostrava Jesus batendo numa porta, fazendo alusão a Apocalipse 3,19, quando diz: eis que estou à porta do teu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei e cearei com ele. A pergunta a se fazer aqui é: para quem Jesus está falando? Muito bem, para a igreja, não é para o mundo não. A igreja fechou as portas e deixou Jesus do lado de fora. A igreja fechou as portas, a igreja de Laodiceia fechou as portas e deixou Jesus de fora. Jesus do lado de fora: deixa eu entrar na minha igreja? Se alguém ouvir a voz, abrir a porta do seu coração, entrarei e cearei com ele. E aí todos ficaram encantados com esse quadro que tinha Jesus batendo numa porta, mas sempre há um crítico, sempre há um observador, e de repente alguém interrompeu: eu encontrei um defeito nesse quadro. E o pintor, surpreso, disse: ora, qual é o defeito? Eu não estou encontrando a fechadura dessa porta. Essa porta tem esse defeito. Você pensou em tudo, a porta está certa, a imagem e a paisagem está linda ao redor, mas não tem fechadura nessa porta. Então esse quadro aí não pode ser o melhor, porque você cometeu esse lapso, você errou. E o pintor disse: acontece que essa porta é a porta do nosso coração. Não existe fechadura do lado de fora, existe a tranca do lado de dentro. E do lado de dentro a gente decide quem entra e quem sai. Quem entra e quem sai. Quem entra e quem sai. Filho meu, dai-me o teu coração. Pai querido, nós estamos aqui para dar o nosso coração a Ti, para que o nosso coração não seja influenciado e movido pelas investidas do inimigo, para que o inimigo não encontre espaço, vez ou lugar em nosso ser. Ó Deus, nós consagramos o nosso coração a Ti. Se o Senhor pediu o coração, é porque realmente é algo sério. E quantos homens se perderam ao longo da caminhada porque deixaram de limpar e purificar o seu coração por intermédio da Tua palavra. Não guardar em seu coração os ensinamentos do Evangelho. Nós oramos nessa manhã, Pai, para que venhamos de fato e de verdade permitir que o Senhor seja o centro do nosso coração, que o Senhor seja o dono da nossa vida por completo. Eu não sei quanto aos meus irmãos, mas mais uma vez em Tua casa, eu quero dizer: toma o meu coração, Senhor, que ele seja Teu em todo tempo, para todas as Tuas vontades, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.